Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do PISM 2 de 2025 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em relação aos processos de propagação do calor, assinale a alternativa correta. Ele disse a alternativa correta. Então, antes de resolver a questão, vamos fazer algumas definições, tá? A primeira seria os processos de propagação. Quais são eles? A gente sabe que a condução, ela ocorre principalmente em sólidos e também pode ocorrer em líquidos e gases, mas de forma menos eficiente. O calor é transferido diretamente de uma partícula para outra sem transporte de matéria. O exemplo que a gente pode dizer é uma colher de metal esquentada ao ser colocada em uma panela quente, ok? O segundo seria a convecção térmica. Ela vai ocorrer apenas em fluidos, que são líquidos e gases. Ele envolve o transporte de calor por meio de movimento de massa do próprio fluido. Exemplo é o aquecimento da água em uma panela, né? Que faz com que as camadas quentes subam e as frias desçam, formando as correntes de convecção. A gente tem também a radiação térmica, que é o calor transmitido por ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, sem necessidade de um meio material. Um exemplo seria aquele calorzinho que a gente percebe, que a gente sente quando está ao sol. Então, vamos ler as alternativas. A alternativa A, ela fala que a condução ocorre entre uma superfície sólida e o vácuo. Essa alternativa está errada, porque a condução ela não vai ocorrer no vácuo, pois exige contato entre as partículas. No vácuo, a única forma de propagação que a gente pode ter é a propagação de calor pela radiação. Beleza? A letra B fala que a radiação se propaga entre dois sólidos. Também está errado. Por quê? A radiação ela pode ocorrer entre sólidos, líquidos ou gases, né? Ou, no caso, o vácuo. Mas não depende de um meio para se propagar, ok? A letra C diz que a convecção ocorre entre uma superfície sólida e um fluido livre. A letra C está correta, porque a convecção acontece entre uma superfície sólida quente e um fluido, que é um líquido ou um gás, causando as correntes de convecção. A letra D diz que a condução ocorre entre dois fluidos livres. A letra C está errada, porque a condução ocorre mais eficientemente entre sólidos. Em fluidos, o calor se propaga, mas principalmente por convecção. Beleza? E a letra E diz que a convecção ocorre entre um fluido livre e o vácuo. Essa alternativa está errada, porque a convecção ela precisa de um líquido para ocorrer. Mas o vácuo não permite o movimento de partícula, então não tem convecção no vácuo. Beleza? Aí a gente pode pensar assim. No gabarito, ele está dando duas alternativas como a correta, né? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. A alternativa B, tá? A radiação se propaga entre dois sólidos. Mas, cara, isso está parcialmente correto. Mas, para mim, não é a melhor opção. Então, a gente pode dizer que a radiação térmica ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, no caso o infravermelho, por exemplo, e pode sim se propagar entre dois sólidos, mas não exclusivamente entre eles. Entendeu? A radiação ela não precisa de um meio material para se propagar. É diferente da condução e da convecção. O calor irradiado de um sólido, ele pode ser absorvido por outro sólido, mas também pode se propagar pelo ar ou pelo vácuo, entendeu? Um exemplo que a gente pode ter é o calor do Sol que aquece a Terra por radiação.
é uma parede quente que pode transmitir radiação térmica que aquece a outra parede próxima. Ou também a gente pode estar, por exemplo, perto de uma parede que está recebendo luz do sol e a gente sentir o calor dessa parede, que ela foi aquecida pela luz do sol. Entendeu? Agora, por que a alternativa C, para mim, é a melhor escolha? Porque na alternativa C, a convecção ocorre entre uma superfície sólida e um fluido livre. Isso descreve o fenômeno exclusivo da convecção, mas sem ambiguidade. A gente pode dizer que já na alternativa B, ela menciona um caso possível, mas não exclusivo da radiação, tornando a resposta, para mim, incompleta. Então, a alternativa C continua sendo, para mim, a melhor opção. Por isso que eu vou marcar a resposta na letra C. Beleza?